A arte insuperável de narrar história era um dos recursos pedagógicos mais enriquecedores de que se podia dispor, e todos os grandes pensadores utilizaram-se desse admirável mecanismo para expressar o seu pensamento. Ele também assim o fez. Ante as inseguranças e problemáticas do entendimento da ética moral e dos deveres a todos impostos pela vida, ele recorria às imagens vigorosas do cotidiano para que pudessem entender e vivenciar o mais valioso recurso de dignificação humana. E as parábolas espocavam dos seus lábios como flores do campo, naturais e formosas. Uma delas informava que se tratava de um homem rico, que possuía um mordomo, que foi acusado de estar utilizando-se em benefício próprio dos bens que não lhe pertenciam. E porque tudo indicasse a realidade infeliz da sua conduta, o amo chamou-o e pediu-lhe que prestasse contas da sua mordomia, porquanto já não tinha condições de merecer fé nem respeito. Surpreendido pela atitude severa do amo, o infiel começou a conjecturar a respeito do futuro que lhe estava reservado, constatando não possuir recursos para o exercício de uma outra função que lhe exigisse esforço e luta. Então, desonesto como era, convidou um dos devedores do seu patrão e perguntou-lhe: "Quanto deves ao meu senhor?" Informado que eram 100 cados de azeite, propôs-lhe que anotasse apenas metade, comprometendo-se a pagá-los. O mesmo fez em relação a outro devedor, que informou serem 100 coros de trigo, indicando-lhe que anotasse apenas 80 e não deixasse de os pagar. Com essa atitude, o sagaz agradou aos devedores, que lhe ficaram amigos, mas também poupou o seu senhor de grandes prejuízos, garantindo-lhe o recebimento de parte das dívidas. Em face dessa astúcia, o amo também o estimou, porque essa atitude era compatível com aqueles outros desonestos que se comportavam da mesma maneira, muito diferente dos filhos da luz. Após silenciar por um pouco, a fim de que os ouvintes pudessem captar o conteúdo do ensinamento, ele arrematou enfático: "Granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, se estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?" Ele fez uma grande pausa, perpassando o olhar sobre a massa em meditação, logo prosseguindo: "Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. As riquezas da injustiça constituem os recursos que a sagacidade consegue, amealhando para outrem, enquanto acumula também para si. Impossibilitado de ser honrado no cumprimento dos deveres que lhe dizem respeito, o indivíduo utiliza-se dos bens que pode reunir, compensando a própria astúcia com os valores que supõe pertencer-lhe. Esse comportamento reserva-lhe meios de sobrevivência para o futuro, mas não lhe granjeia a paz de consciência, pelo reconhecer da falibilidade moral e defecção espiritual. Esse treinamento da honra ao lado dos pequenos valores, de alguma forma, prepara-o para as grandes conquistas de que se verá a braços, a serviço do Senhor da vinha, aquele que é a justiça e soberania. Torna-se indispensável aprender a servi-lo mediante os bens da avareza, da transitoriedade, do comércio terreno, no qual a maioria se equivoca, dando-lhe prioridade e significação. A sua posição enfrenta, então, 2 alternativas: a que diz respeito ao mundo imediato e aquela que se refere à transcendência.
Quem deseja a eterna, certamente terá que despojar-se da ambição enganosa dos valores transitórios, porque em serviço da autoiluminação necessita despojar-se de toda a sombra interior enquanto caminha pela senda humana. Mordomos, todos os somos dos haveres divinos, que nos cumpre prestar contas com fidelidade, a fim de sermos credores da confiança em relação aos eternos recursos da paternidade celeste.